Olá, sejam bem-vindos ao podcast Na Península, os exemplos e os espelhos de príncipe, do Núcleo Internacional de Pesquisa, Instrução e Conversão no Mundo dos Exemplos Ibéricos, Pilares da Moral Cristã, com apoios FAPESP e Fundo Nacional de Suíça. Meu nome é Lucas Monberg, sou aluno de graduação em História na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp, campus de Assis, bolsista de jornalismo científico e apresentador deste podcast. Nesse episódio, vamos falar sobre os pecados da língua na Idade Média e como foram abordados nos exemplos, forma literária muito popular nesse período. Vamos conversar também com o historiador Leandro Alves Teodoro, professor livre-docente de História Medieval na Universidade Estadual Paulista, campus de Assis, que estuda o papel da confissão penitencial e da catequese na formação do cristão na Península Ibérica nos séculos XIII, XIV, XV e XVI. Algo que difere o ser humano das plantas e dos demais animais é, sem dúvidas, a capacidade de nos comunicar com as palavras. Não é de hoje que grande importância é atribuída a essa habilidade. No texto bíblico, a criação é apresentada como um efeito da palavra de Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 3, Deus disse: "Faça-se a luz", e a luz foi criada. Na Idade Média, o dom da palavra não perderia sua significância, pelo contrário, seria um tema de discussão frequente, sendo tratado pelos diversos teólogos de maneira ambígua. Por um lado, a palavra era vista como fonte de grande bem, quando corretamente empregada nas formas de pregação, oração, confissão, celebração e outras práticas virtuosas, possibilitava a comunicação entre os homens e Deus. Também o silêncio, recomendado principalmente em ambientes monásticos, era entendido como uma forma positiva de se evitar a fala condenável. Por outro, a palavra era considerada causa de grande mal se usada de maneira indevida. Entre os muitos pecados da língua que o cristão medieval poderia incorrer, estão a mentira, o perjúrio, o falso testemunho, a difamação e a murmuração. Para os homens da Igreja, se a palavra podia ser usada como instrumento de devoção, difusão e defesa da fé cristã católica, também podia ser usada de maneira contrária a ela, principalmente quando recorrida por grupos que criticavam a Igreja e a sua hierarquia, taxados de hereges. Esses grupos espalhavam ideias consideradas perigosas por meio da prática da pregação, o que lhes rendia a acusação de blasfêmia, outro pecado da língua, além da própria mentira, perjúrio e falso testemunho. Para combater essas ideias divergentes, assim como outros comportamentos pecaminosos, abrangindo não somente os pecados da língua, mas todos os demais tipos de pecados e vícios, a pregação era praticada principalmente pelas chamadas ordens mendicantes. Os franciscanos e dominicanos, por exemplo, recorriam à pregação como instrumento de ensinamentos morais, doutrinais, devocionais, para o público leigo. Um dos recursos a que os pregadores utilizavam em seus sermões eram os exemplos, uma forma literária breve medieval que visava transmitir lições morais, religiosas e doutrinais. Mas os exemplos podiam ser encontrados também em outras obras morais do período, como na tradição dos Espelhos de Príncipes, uma espécie de manual de conduta para os futuros monarcas que visava instruir o príncipe a reger seu reino e a si mesmo, de modo que ele soubesse se comportar, levasse uma vida virtuosa e salvasse sua alma. Um desses Espelhos de Príncipe é o Castigos e Documentos do Rei Dom Sancho IV, uma obra do século XIII que discorre em forma de diálogo entre pai e filho sobre o conjunto de virtudes que o monarca deve possuir e apresenta uma variedade de exemplos ao leitor. E disso há bom exemplo que põe Polícrates no terceiro livro, capítulo 13, que disse Cecílio Beudo ao imperador Augusto: "Em muitas coisas é sábio, mas é notavelmente nisto,
que os lisonjeiros não arrendarão nada contigo, pois essa falsa linhagem dos homens não somente enlouquece aos senhores, lisonjeando-lhes, mas desonram a Deus e a seus senhores quando lhes querem honrar contra a sua condição, pondo-lhes igual a Deus, e induzem o povo ao erro. E aqui repreende que não honrem aos senhores, assim como a Deus, e diz ainda: se tu sábio és, estes mentirosos e segadores, afasta-los-ás de ti. Se tanto perseverares, matar-los-ás, para que não te seguem. Pois assim fizeram os sábios de Atenas, ao lisonjeiro Timígoras, cortaram-lhe a cabeça, porque lisonjeava o rei Dario. Quem perdoará aquele que quer enganar a seu senhor e aquele que desonra a Deus, pondo o homem como igual a Deus? O trecho narrado é um exemplo retirado da obra Castigos e Documentos do rei Dom Sancho IV, espelho de príncipe castelhano do século XIII. Esse exemplo adverte sobre a falsa lisonja, considerada como um conjunto de palavras enganosas, um tipo de mentira. Ela é condenada pela obra, que aconselha o príncipe a não lisonjear e a não aceitar a lisonja de maus conselheiros, que incentivam as más ações do monarca, fazendo com que ele confunda o mal com o bem, colocando o reino e a sua alma em perigo. Leandro Alves Teodoro possui graduação, mestrado e doutorado pela Unesp, é professor livre docente de História Medieval e chefe do Departamento de História da Unesp, campus de Assis. É o coordenador brasileiro do Acordo Bilateral FAPESP-FNS, Instrução e Conversão no Mundo dos Exemplos Ibéricos, sediado na Unesp e na Universidade de Friburgo, Suíça. Realizou estágios de pós-doutoramento em diferentes universidades estrangeiras e possui vasta obra publicada. Professor, você poderia nos contar sobre quais eram os principais pecados da língua e quais eram as diferenças entre eles? Olá, Lucas. Os pecados da língua começaram a serem catalogados de uma maneira mais precisa ali entre os séculos XII e XIII, e alguns ganharam mais destaque do que os outros e eram catalogados em diferentes de obras, tratados pastorais, sermões, opúsculos pastorais, enfim, apareciam em gêneros bastante diversos. E se a gente for pensar sobre os principais pecados da língua, certamente aquele mais condenado era a própria blasfêmia, porque era um pecado que iria contra o primeiro mandamento da lei de Deus. Aliás, a blasfêmia estava entre os principais pecados que alguém poderia cometer na Idade Média. E depois da blasfêmia, temos aí um conjunto de pecados que começam a ganhar cada vez mais destaque, sobretudo num cenário urbano, com uma economia desenvolvida, com um poder monárquico cada vez mais burocratizado. Por exemplo, o falso testemunho, com a ampliação dos tribunais monárquicos e dos próprios tribunais eclesiásticos, o falso testemunho era condenado. Inclusive nos tribunais se tinha a prática, sim, que isso
se perpetuou para além da Idade Média de se jurar sobre a Bíblia. E um pecado muito condenado era a mentira. A mentira, ela recebeu um conjunto bastante grande, expressivo, importante, de descrições, detalhes em documentação descritiva, em documentação narrativa. Não faltam contos produzidos na Idade Média Central que vão condenar a mentira. Então, falei da blasfêmia, a mentira, o falso testemunho, a difamação e a calúnia também são pecados bastante da ordem do cotidiano, que são diretamente combatidos na Idade Média. É um conjunto variado que podemos dividi-los em 2 blocos principais: a blasfêmia em um, que são aquele pecado contra Deus. Temos aqueles pecados da língua que desestabilizam a harmonia social, como a mentira, o falso testemunho, a murmuração. Existia algum grupo a quem se atribuía esses pecados mais frequentemente? Então, assim, por exemplo, a murmuração era um pecado, se a gente for até o século XII, muito associado ao ambiente monástico. A partir do século XII em diante, o XIII, muitos textos que irão descrever a murmuração, que a murmuração na Idade Média estava ligada diretamente a atacar a fama alheia, começa a ser descrito também como prática comumente praticada por leigos. O que acontece, na verdade, em muitos tratados, muitas obras jurídicas, pastorais, sermões, é associar um pecado da língua a uma profissão específica. Podemos dar alguns exemplos. A prevaricação era associada aos advogados. Eles eram vistos de forma diferente a depender de quem os cometia? Sendo um leigo ou clérigo, a gravidade era maior ou menor? Bom, essa pergunta, Lucas, podemos dizer, diretamente ligada à pergunta anterior. Quando se fala em correção da língua, os pecados da língua, até um certo momento, no século XII, era muito mais, as discussões eram voltadas mais para a correção de religiosos. Do século XII em diante se abre um leque de pecados que se acreditava que os leigos também praticavam. Eu não vejo que se acentua mais se fosse um leigo, se fosse um clérigo. Dependeria de uma série de circunstâncias, da intenção, se o pecado da língua, se a difamação, se a pessoa ela não procurou corrigir o efeito da difamação. Então, tem uma série de circunstâncias que agravam o pecado da língua, para além do fato de ter sido um leigo ou um clérigo que praticou essa falta. Então, o agravante está ligado às circunstâncias e ao efeito provocado pela mentira, porque a fama ela era considerada um bem muito importante na Idade Média. A honra. Então, o pecado da língua, vários pecados estão ligados a um ataque frontal à honra de uma pessoa. Eles também eram uma preocupação fora do ambiente eclesiástico? Eram debatidos em obras como Espelhos de Príncipe, por exemplo? Nós encontramos discussões sobre os pecados da língua, não só sobre os pecados da língua, sobre os pecados de maneira geral, em documentos variados. Em outra resposta, eu até comentei nos contos, nos exemplos, é muito comum de acharmos narrativas, fábulas atribuídas a Esopo, que circularam na Idade Média, que vão combater os pecados da língua. Então,
E quando falamos de discussões do plano ético-moral medieval, essas discussões estavam longe de se reduzirem ao ambiente eclesiástico. Espelhos de Príncipe, obras escritas por reis, como Leal Conselheiro, é um tratado escrito pelo Dom Duarte, um rei português, o segundo rei da dinastia de Avis. Ali ele toca nessa temática, ou seja, um tratado escrito por um leigo, por um rei, por um monarca. E ele ali, em alguma medida, se preocupa com essa discussão. Então esses pecados eles também poderiam ser encontrados nos exemplos. Qual seria o papel dessas historietas? Sim, e eu toquei nesse ponto agora há pouco. Os exemplos, acho que é bom a gente falar agora rapidamente sobre eles. São pequenas narrativas que poderiam circular em formatos de suporte muito diversos, em sermões ou de maneira independente, mas eles sempre trazem uma carga moral muito forte. Ou seja, uma pequena história que envolve personagens anônimos ou não, fábulas, que os protagonistas são animais, dali se tira uma lição. A lição é essa, que irá condenar um pecado e iria indiretamente exaltar alguma virtude contrária a esse pecado. E o papel dos exemplos é fixar essas lições, porque por serem textos curtos, circulavam de uma maneira mais fácil. Eram textos justamente pensados, articulados para serem memorizados, para serem divulgados oralmente. A cultura medieval é uma cultura oral. Então, muitos textos foram escritos para circularem de boca em boca. E os exemplos entram nesse segmento textual. Então é isso. Muito obrigado pelas perguntas e agradeço pela atenção. Muito obrigado, professor Leandro, pela participação. Também agradeço a contribuição das minhas colegas bolsistas de jornalismo científico, a historiadora Patrícia Serieiro e a aluna de História Ana Caroline, e aos outros membros do Núcleo Internacional de Pesquisa, Instrução e Conversão no Mundo dos Exemplos Ibéricos, Pilares da Moral Cristã. Para saber mais, convido vocês a acessarem o site www.umahistoriadapeninsula.com, onde poderão ter acesso às demais atividades do Núcleo. E claro, muito obrigado a todos.